Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 178 e vamos seguir a partir de 2 Reis 10, versículos 32 em diante. Antes de iniciar, já gostaria de pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixar aí no feedback deixar aí nos comentários, melhor dizendo, né, o seu feedback e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso ajuda muito com o canal, nos ajuda a trazer mais conteúdos para vocês e também contribui com a propagação do evangelho, porque quando você faz isso, o YouTube também envia esse vídeo para outras pessoas. Tudo bem? Então vamos aqui começar com a nossa leitura. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis 11. Joás escapa de Atalha. Quando Atalha, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalha. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalha governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença, no templo do Senhor, os líderes dos batalhões de 100 dos Cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: Vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras duas companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele uma coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram o rei, ungiram-o e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalha rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100, que estavam no comando das tropas: Levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir, pois o sacerdote dissera: Ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os líderes e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda.
O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalha foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Segunda Reis 12. A reparação do templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-nas para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantia de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor. Os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas e quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade, mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois de decidir atacar Jerusalém, então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um homem chamado Áquila, natural do Ponto, onde havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga,
creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: Voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendem-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti. Tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Como já foi dito, se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!